Bom, nós vamos dar série a continuidade na nossa série Identidade. E só para que eu possa situar você naquilo que nós estamos ministrando nesse mês de janeiro. Nós aqui somos uma comunidade de fé, diga amém. Somos uma comunidade de fé, e como uma comunidade de fé, nós temos uma identidade. E talvez essa identidade, ela não estivesse clara para todos. Então o Espírito Santo nos direcionou como igreja, liderança, a nós falarmos sobre nossa identidade como igreja. Nesse mesmo período, o Senhor trouxe uma série de mudanças estruturais junto com esta visão, mas as mudanças estruturais nascem de uma necessidade, de uma visão espiritual que nasce no nosso coração, que Deus coloca no nosso coração para a gente entender quem somos como igreja. Por isso, dentro desta mensagem de hoje, dentro dessa nova estrutura, nós precisamos entender qual é a nossa missão. E é sobre isso que nós vamos falar. Qual é a nossa missão? Para isso, deixa sua Bíblia aberta aí em Isaías capítulo 61. Isaías 61, aqueles que trouxeram Bíblia. Ou mesmo aqueles que irão acompanhar pelo Data Show. Nós vamos ler apenas o verso 1 de Isaías 61. Diz assim o texto: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Agora você vai lá para Lucas, capítulo 8, Lucas 4, 18. Diz assim o texto. É o mesmo texto. É a citação daquele texto. Diz assim, eu vou ler o verso 17, só para que você entenda. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí eu vou ler o verso 20, porque isso aqui é Jesus quem está citando esse texto, e ele vai falar a respeito de si mesmo, dizendo: então fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Espírito Santo, nós precisamos da revelação do Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, caminhar pela Sua palavra debaixo dessa revelação. Que nós possamos, Senhor, ser tocados pelo Senhor e entender que o Senhor tem uma missão para nós. E que nós precisamos entender qual é a nossa missão. Então que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero começar introduzindo essa mensagem falando que você tem uma missão nessa terra. E eu tenho certeza que isso não é novidade para você, embora muitos de nós não gostemos muito da ideia de que nós precisamos nos comprometer com a missão que Deus tem para nós nessa terra. Mas um fato é, você tem uma missão nesta terra, diga amém. Essa é uma verdade amplamente conhecida por todos os cristãos,
por todos aqueles que vêm à igreja. Você já ouviu em algum momento da sua história dizerem que você tem uma missão, embora alguns relutem contra isso. Outros têm dificuldade de vivê-la. E uma dessas dificuldades que as pessoas têm de viver a sua missão é não saber que missão é essa. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha dúvidas sobre qual é a sua missão. Para que você nasceu? Por que Deus te trouxe ao mundo, entendendo que você é um plano de Deus, projeto de Deus? Deus te colocou nessa terra com dons, habilidades, capacidades específicas que se relacionam e se comunicam intimamente com o seu propósito, com o propósito da sua existência. E talvez ainda não esteja muito claro para você por que você existe e qual é a sua missão nessa vida. Hoje, eu não vou te ajudar especificamente a você encontrar a sua missão, mas eu quero te mostrar um ponto que é importante para a gente poder descobrir isso. É descobrir qual é a missão da comunidade de fé em que a gente está inserido. Muitas vezes nós temos uma missão, ela é pessoal, e estamos em comunidades de fé que não se comunicam com a nossa missão. Agora, coloque Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, e deixa ele na tela que eu vou já falar dele. Agora é importante que se entenda o seguinte: por que é importante se entender isso? Porque é quando cada um, dentro de um corpo, está realizando sua parte, é que a gente está cumprindo a nossa missão. Ninguém aqui sozinho é capaz de dizer assim: eu vou realizar minha missão independente da igreja. Não, você não é capaz de realizar a sua missão de forma independente. Você precisa dos seus irmãos. Por isso, sua comunidade de fé e a missão dessa comunidade como um todo é importante para você descobrir a sua missão. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 15. Eu botei o 15 para dar contexto. Que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o 16 é o ponto-chave. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que seriam os nossos dons, ministérios, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você não está cumprindo com a sua função no reino, eu quero dizer para você que nós estamos perdendo em crescimento e edificação, porque a igreja só vai crescer e haverá então uma troca de edificação pelo exercício do seu ministério. Quando eu exerço o meu, eu te edifico; quando você exerce o seu, você me edifica. Que é um exemplo prático que a gente viu no culto hoje. Enquanto os irmãos tocavam aqui, Deus ministrava profundamente o meu coração ali. E agora que eu subo, com a palavra, eu também vou edificar o grupo de louvor. Porque essa é a troca. Quando cada um está fazendo a sua parte, o corpo cresce e é edificado. Deixa eu perguntar uma coisa para você, pessoal. Você já está fazendo a sua parte no reino? Você tem uma missão. Não importa. Nós estamos... eu vou usar esse termo, careca de saber das desculpas que a gente dá para Deus, para a gente não cumprir com a nossa missão a nível pessoal. Mas nós também, na mesma medida, estamos completamente convencidos de que nenhuma dessas desculpas, elas são aceitáveis, justificáveis. Você tem que cumprir sua missão. Deus te criou com um propósito, e quando você começar a cumprir, primeira coisa que vai acontecer, preste bem atenção, é que o nosso ministério, muitas vezes nós temos uma imagem de que o nosso ministério só vai tocar e alcançar os perdidos. Não, ele também tem outra função, porque o crescimento é a parte do perdido, é quando a gente está lá exercendo nossa função e o perdido está sendo tocado. Mas a igreja precisa também ser edificada pelo seu dom. Um outro exemplo é quando quando o pessoal da mídia está aqui e eles preparam as coisas e lançam lá nas redes, quando o pessoal da intercessão está ali atrás intercedendo, e pode ter certeza, se você sentiu a presença do Espírito Santo, aqueles irmãos têm uma parte fundamental nesse processo. Acredite nisso.
porque eles estão lá intercedendo, dizendo: Senhor, quebra a barreira, Senhor, quebra o orgulho no coração, quebra a frieza, quebra a dureza no coração daqueles que estão nesse lugar. E aí o Espírito Santo vai atuando. Alguém tem que fazer isso no meio da igreja. Eles estão lá cumprindo com a sua parte, trazendo edificação para aqueles que chegaram endurecidos, que chegaram com seus corações fechados, mas chegaram aqui e começaram a sentir a presença do Espírito Santo. E aí as fortalezas que estavam erguidas no seu interior foram caindo ao ponto de você sentir a presença de Deus. É importante que você saiba que existe uma missão para você. Agora eu quero que você também saiba que existe uma missão que diz respeito a todos nós, que é a nossa missão como igreja. Por que nós existimos como igreja aqui? Por que essa comunidade de fé se juntou? Olhe para o seu irmão que está do seu lado aí. Dê um belo sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Pode dar por dois lados. Diga para ele como você é lindo, como você é linda. Por que Deus juntou você com esse irmão aí? Já parou para pensar? Não existe reino de Deus isolado, sozinho. Deus nos uniu com um propósito. Nós estamos juntos com um propósito. Deus age por meio de comunidades de fé por um propósito. Deus usa pessoas individualmente? Usa, óbvio, está na palavra. Mas veja bem que a palavra de Deus em Efésios capítulo 4 fala de um corpo, de pluralidade. Pluralidade que chega em uma unidade. Então é importante que a gente entenda assim, de forma plural, quem nós somos. Do que você faz parte quando você congrega nessa igreja. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Um irmão muito querido me falou uma coisa que me deixou a semana toda ministrando a minha mente, meu coração. Ele disse assim: pastor, e eu concordo com ele nisso, mas aí eu fiquei me analisando. A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar exaltando demais igreja. E eu concordo. Placa de igreja, denominação. Embora eu ame a nossa denominação, eu não acredito que ela seja a única denominação de Deus. Existem vários outros irmãos cheios do Espírito Santo aí, cumprindo com o seu propósito. Existem nossos irmãos da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Presbiteriana, da Wesleyana, da Metodista. Nossos queridos irmãos também estão cumprindo com seus propósitos. E são maravilhosos. Agora, é importante que a gente entenda. E a gente existe por quê como igreja? E eu quero colocar, e esse texto que eu acabei de ler, ele define muito bem. Foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E disse para mim: meu filho, esse texto define a identidade de vocês como igreja. Que o texto que nós acabamos de ler. E eu quero falar um pouquinho sobre ele, mas antes, eu quero que coloque na tela o slide que eu te pedi aí, Marclay, por favor, meu filho. Por isso que eu quero falar hoje da nossa missão como igreja, coletivo, para que você, dentro dessa coletividade, você se encontre. Você se encontra. Não sei se dá para todo mundo ver aí, eu espero que dê. Qual é a nossa missão? Nossa missão como igreja. Toda vez que você perguntar assim, você faz parte de uma igreja, qual é a missão da igreja da qual você faz parte? Da sua comunidade de fé. Sua comunidade de fé tem como objetivo anunciar o evangelho, curar o ferido e libertar o cativo. Nós vamos entender, são 3 aspectos no texto que nós acabamos de ler, nos 2 textos. Eu vou já entrar nos textos. Mas é importante que a gente tenha isso em mente. A nossa missão é anunciar o evangelho. Aqui dentro estão os evangelistas, aqui dentro estão os mestres, aqui curar o ferido estão os pastores. Anunciar o evangelho também fala de crescimento de reino, também vai falar dos missionários, também pode estar incluso os apóstolos. Enfim, não importa qual é o seu dom, não importa qual é o seu dom ministerial, nem qual é o seu dom, a habilidade que Deus te deu para executar o teu ministério. O fato é que em uma dessas áreas o seu dom cabe. Libertar o cativo, curar o ferido. Esse é o nosso chamado. Isso fala da maneira como a gente se comporta e como nós devemos nos relacionar com as pessoas como igreja, sempre visando anunciar o evangelho para elas, curar a alma delas e libertar a vida delas da escravidão do pecado. Foi para isso que Deus nos chamou. E nós vamos entender isso mais a fundo a partir de agora. Eu quero que você volte, bota Isaías novamente, Isaías 61.
o que acontece? Em Isaías, nós temos uma profecia messiânica. Isaías, ao profetizar sobre o Messias, ele declara, coloca Isaías: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa é a profecia. Um profeta inspirado por Deus, falando a um povo cativo. Israel aqui era cativo da Babilônia. E aí então, em uma profecia messiânica para trazer esperança, para lembrar Israel: vocês terão um Salvador, vocês terão um libertador. E uma das características desse libertador é que ele é ungido para levar as boas notícias, ele é ungido para cuidar dos que estão quebrantados de coração, ele é ungido para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quando Jesus vem à terra, ele encarna, ele está lá na cidade dele pregando, ele entra numa sinagoga, ele pede um livro, as pessoas, ele vai dar uma palavra no culto judeu. Para ficar mais claro para você, ele vai lá e ele pega o livro, ele abre, ele procura essa passagem, assim está escrito lá em Lucas. Ele procura onde estava escrito isso aqui, e depois de ler isso aqui, ele diz: hoje se cumpriu as escrituras. Em Lucas capítulo 4 nós temos o cumprimento desta profecia. Jesus cumpriu. Inclusive, é importante que se entenda à luz das escrituras, que todas as vezes que a gente ouvir Jesus, tem um texto na palavra que diz assim, que Jesus ele não veio abolir a lei, mas cumprir a lei. Muita gente entende esse texto como cumprir como obedecer, que Jesus veio obedecer a lei. Não, Jesus não veio obedecer a lei, ele veio cumprir, ele veio tornar ela completa. É exatamente o que acaba de acontecer. Tem uma profecia e quando ele surge, a coisa se completa nele. Ele cumpriu as escrituras. Então, todas as vezes que, quando o João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando de uma realidade do Antigo Testamento, onde os sacerdotes matavam cordeiros para tirar o pecado da pessoa que oferecia o cordeiro. Agora, o próprio Cordeiro de Deus está ali encarnado, e ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se cumpriu as escrituras. E aqui, nesse ponto específico, a respeito do ministério de Jesus, uma profecia se cumpre. Ele veio para anunciar o evangelho, para curar o ferido e para libertar o cativo. É lógico, pastor, essa é só a missão só da nossa igreja? Óbvio que não. Óbvio que não. E também não significa que nós não vamos fazer outras coisas. Mas quando Deus fala de identidade para essa igreja, para esta comunidade de fé, Deus está falando de pessoas que vão se comprometer com a pregação do evangelho, em curar as pessoas. Isso, eu vou só abrir um parênteses. O curar as pessoas, para que você possa entender, tem a ver da forma como você se relaciona com ela com cuidado, para que você não produza ou não aprofunde traumas e feridas que as pessoas já carregam da sua história. Você vai ter cuidado para fazer isso. E libertar o cativo é lançar luz. Eu vou já falar disso lá em Lucas, está escrito lá. É lançar luz sobre o entendimento das pessoas a respeito da palavra, para que elas sejam libertas. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar, e bota lá agora Lucas capítulo 4, o cumprimento da profecia. Jesus ele cita basicamente o mesmo texto, mas com algumas alterações que me parecem propositais e proféticas. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero começar a dizer uma coisa aqui. Por quê? Porque ele me ungiu. Veja bem, uma das evidências de que o Espírito de Deus estava sobre Jesus era a unção que estava sobre ele para cumprir com o seu chamado. Não existe homem e mulher de Deus que vá cumprir a missão sem que tenha uma unção de Deus. Você precisa ser cheio da unção de Deus. Você precisa buscar a unção de Deus. E não à toa aqui, logo no início, estava sendo incentivado que você busque o Espírito Santo. Porque quando Jesus, antes de enviar os apóstolos, ele pede que eles se reúnam lá em Atos capítulo 2. E fiquem em oração até que do alto fossem revestidos de poder. Ninguém pode sair para cumprir missão antes que seja revestido pelo Espírito Santo. Então eles ficam lá, aguardam especificamente por 50 dias. 50 dias, Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus, o Espírito Santo
desce sobre aquela comunidade de fé. Eles são cheios do Espírito Santo e eles saem para anunciar o Evangelho, para curar o ferido e para libertar o cativo. E dentro do curar o ferido, também coloque-se aí, curar aqueles que estão enfermos em seus corpos. Também Deus tem cura, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades no madeiro. Diga amém. Entendendo que há uma unção disponível para nós cumprirmos nossa missão, e isso é para toda a igreja, a gente começa a entender os propósitos específicos. Me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Pobre aqui, querido, não tem a ver com a condição financeira de ninguém. Não se trata de pregar para as pessoas que estão em estado de mendicância, embora isso deva ser feito. Não fala de pessoas que estão em situação vulnerável financeiramente. A palavra fraco no original, tanto no hebraico quanto no grego, Antigo e Novo Testamento, ela significa o seguinte: no Antigo Testamento, a palavra significa alguém necessitado, fraco. No grego, a palavra usada, ela vai comunicar com essa mesma verdade que diz assim, ó, e eu acho maravilhosa essa verdade. Sabe qual é o nosso chamado? É para pregar o Evangelho para alguém que é incapaz de fazer algo por si mesmo. Veja bem, sabe qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão? É nos colocar à disposição de Deus para ser um canal para as pessoas que são incapazes de fazer qualquer coisa, espiritualmente falando, por si mesmos. Sabe que isso aqui precisa começar a demolir alguns conceitos equivocados que alguns cristãos têm. Que é de dizer assim, esse cara está no pecado porque não tem vergonha na cara, porque deveria tomar uma vergonha na cara e fazer alguma coisa. Ele está incapacitado por si mesmo, a não ser que a mensagem que Deus colocou no teu lábio e no teu coração saia pela tua boca, pro perdido. Essa pessoa ela não sai daquele lugar não, querido. Você precisa pregar o Evangelho, você precisa falar da palavra, você precisa anunciar. Como crerão se não há quem pregue? Questionou o apóstolo Paulo. Como pregarão se ninguém se dispõe a ir? A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do nosso chamado, que é, fomos chamados para pregar o Evangelho para os pobres, para as pessoas que são incapazes, assim como um dia nós fomos incapazes, e continuamos sendo. Toda a capacidade ou capacitação que nós temos vem do Espírito Santo. Eu quero lembrar que muitos aqui, vou refazer a frase, eu quero lembrar que todos aqui estavam mortos em seus delitos e pecados. Você não tinha condições de sair de onde você estava, mas Jesus Cristo mandou alguém lá, como o corpo dele, para te resgatar. Agora é a tua vez. Agora é a tua vez de fazer a mesma coisa. É a tua vez de se levantar dessa cadeira. Embora seja maravilhoso estar sentado nessa cadeira, mas chegou a hora de você levantar dela e começar a anunciar o Evangelho. Ah, pastor, mas eu sou novo, não importa. Então diga aquilo que você já viveu. Filipe, quando encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi correr para o irmão dele e só disse assim, ó, ei, eu encontrei o Messias. Nem que seja para você dizer, eu encontrei o Messias, mas fale. É tudo que você tem para dizer? Ótimo. Pelo menos você está entregando tudo que tem. Se você está dando tudo que você tem, está ótimo. Ah, mas o tudo que eu tenho é tão pouco. Não interessa. O importa é que você dê tudo que tem. Agora, imagina quão pecado seria se alguém tem muito de Deus e entrega só um, ei, Jesus te ama. A Bíblia diz, aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, nisto peca. Querido, quando você acha que você é incapaz e você está dando tudo que você pode, você está dando o melhor para Deus. Então entregue o seu melhor ao Senhor. E comece a pregar o Evangelho. E comece a anunciar as boas novas àqueles que estão fracos, incapazes, sem condição nenhuma de reagir dentro do seu pecado. Porque Deus nos tirou e nos iluminou, então nós podemos levar essa mensagem. Amém? 2. Uma vez que nós levamos a mensagem, o texto diz que Ele nos enviou para proclamar liberdade aos presos. E aí aqui é que tem uma diferença do texto de Isaías 61. Isaías 61 não tem essa citação, recuperação da vista aos cegos. E eu fiquei orando a Deus, por que tem esse acréscimozinho lá que não tem Isaías? E depois foi muito claro para mim que uma coisa, obviamente, que a gente pode
Alguns podem dizer assim, pastor, mas ele está falando de curar a vista de quem é cego, de quem tem uma doença, uma enfermidade, uma cegueira. Mas para mim não parece ter muito sentido Deus colocar a cura de uma única enfermidade, quando Ele levou todas sobre si, e Ele escolheu uma enfermidade específica como sendo uma das missões dEle na terra. Então isso aqui me mostra que está mais relacionado com a luz do Evangelho que precisa brilhar no entendimento das pessoas. Agora veja só como faz sentido. Isso tem a ver com a nossa missão. Um dos pontos da nossa missão é libertar o cativo. E essas duas coisas andam intimamente juntas aqui, ó. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista para os cegos. Porque liberdade, o que é liberdade? Liberdade, irmãos, a gente precisa libertar. O pastor Cote, alguns sabem quem é? É um pastor que eu estudo muito. Ele fala assim, nós precisamos libertar o conceito de libertação. Porque todas as vezes que a gente fala de libertação, as pessoas pensam em expulsão de demônio. Querido, libertação não é expulsar demônio, embora essa seja uma pequena parte de uma libertação. Libertação de verdade é fazer as pessoas enxergarem aquilo que elas não veem, em si mesmas inclusive, por meio do Espírito Santo. É fazer a pessoa ver quão arrogante ela é. Porque veja bem, a ação do Espírito Santo é essa. E eu vou falar, eu estava ali enquanto eu cantava o louvor. Uma coisa que Deus falou, Ele me mostrou exatamente isso. Ele me abriu os meus olhos e disse assim, o seu coração precisa ser corrigido nessa área. Quando eu me arrependo, eu mudo minha atitude na área em que Ele abriu os meus olhos, eu sou livre. O problema é que muita gente está esperando ser livre, assim ó, alguém por favor, me leve em um culto poderoso, onde alguém faça uma oração poderosa por mim, e eu seja liberto, sem assumir qualquer tipo de responsabilidade com o processo de obediência, de crucificação, de humildade, de humilhação. Liberdade, e foi para isso que Deus nos chamou, proclamar liberdade para as pessoas, dizendo para ela, ei, o Espírito Santo manda eu te dizer que você, sobre essa verdade aqui, e você expõe a verdade que o Espírito Santo está falando, e a pessoa então ela se arrepende, ela se rende ao Espírito Santo quebrantada, ela abandona o pecado, ela abandona a prática da imoralidade, da arrogância, da cobiça, muitos desses pecados que estão internamente escondidos. Mas libertação é isso. Proclamar liberdade, querido, é dar vista a quem está cego. E aí eu quero aproveitar e falar uma coisa para você. Eu vou falar mais uma coisa. Eu acredito que eu acabei de ter uma experiência que tinha a ver com essa mensagem. Porque quando o Espírito Santo ele me mostrou uma área que o meu coração ele estava olhando para essa vida, eu disse, Senhor, eu estava cego. Eu não estava percebendo, eu não estava conseguindo ver. E eu disse, Senhor, me perdoe, me arrependia profundamente a respeito disso. Porque a grande verdade é a seguinte, ó, tem muita gente aqui cega. Ah, pastor, mas como assim? Eu acho que eu já sou um cristão, eu venho todo domingo para a igreja, está tudo bem comigo. Eu acredito que você jamais conseguirá ver adequadamente até o momento em que todas as suas ações estiverem sendo conduzidas pelas Escrituras Sagradas. Até o dia em que você pegar o seu coração e fazer um alinhamento por meio da palavra. E parar de andar pelo que você acha. Aí eu quero concluir esse segundo ponto com este ponto aqui, ó. Existem duas maneiras de você viver a vida: pelo princípio do prazer e pelo princípio do propósito. Todas as decisões da sua vida, elas vão te colocar diante de uma escolha que te produz prazer e uma escolha que te leva para o propósito. Ouça bem, todas. Até quando você vai comer, você vai para o lanche. Você vai para o lanche. Sai do culto, você vai lá para o lanche. Aí você tem uma escolha a fazer ali, você sabia? Eu faço uma escolha para comer pelo propósito, ou eu faço uma escolha pelo prazer. Como é que é isso? Eu vou comer um x-salada ou um sanduíche extremamente gorduroso, que mais tarde vai entupir minhas veias,
E daqui a pouco isso pode causar um dano para a minha saúde, porém isso aqui me dá prazer agora, então eu vou escolher pelo prazer. Ou você pode olhar e dizer: peraí, eu preciso cuidar da minha saúde porque eu tenho um propósito para viver nessa terra, então eu vou evitar esse alimento aqui, embora eu quisesse muito. Mas eu vou escolher um alimento mais saudável para zelar pela minha saúde, para que eu possa viver o meu propósito. Tem um cara, eu esqueço o nome sempre dele, que ele diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso levar a mensagem, falando do corpo físico que havia se perdido. Então veja bem, você vai se mover pelo princípio do prazer. Quantas vezes no dia você se move pelo princípio do prazer? Suas escolhas são pautadas pelo prazer e não pelo propósito. Nós só vamos proclamar liberdade aos presos quando você enxergar essa realidade e passar a viver pelo propósito. Isso é também liberdade. Deus nos chamou para pregar, proclamar liberdade ao cativo, através do entendimento, da iluminação do entendimento dessas pessoas. E por fim, terceiro ponto, Deus nos chamou para libertar os oprimidos. E aqui a palavra oprimido no original, ela está falando de alguém que está extremamente despedaçado, quebrado por dentro. E realmente trata-se de emoções, de como você se sente emocionalmente, do quanto alguém está ferido, frustrado, machucado, decepcionado, o quanto suas emoções o oprimem. Então a ideia de opressão é de alguém que está completamente esmagado por emoções que fazem isso com a pessoa. Então veja bem, Deus nos chamou para curar essas pessoas, mas antes de você curar essas pessoas, você precisa ser curado. Então você precisa começar a abrir seu coração a respeito das suas emoções, a respeito do que você sente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu com as pessoas que andam próximo de mim, eu estou sempre falando das minhas emoções, eu estou sempre falando de como eu me sinto e de como é que isso está afetando a minha vida. Porque eu entendo que eu não posso curar ninguém enquanto eu mesmo não for curado. Então todas as vezes que eu me sinto machucado, frustrado, oprimido, com medo, ansioso, depressivo, angustiado, eu vou dizer para alguém: ei, eu estou assim, cara, me ajuda, ora por mim. E você que está guardando todas as suas frustrações, seus medos, suas ansiedades, suas angústias dentro de você e está em pedaços por dentro. E aí a gente vem aqui, aí eu fico pensando assim: embora haja sobre a sua vida um propósito extraordinário, você é incapaz de pensar em propósito porque você está destruído por dentro. Embora Deus tenha um propósito para você. Eu quero dizer para você hoje que nosso propósito como igreja é curar o ferido. E Deus quer te curar hoje para você cumprir com este propósito na vida de outros. Deus quer te libertar da depressão, da angústia, da ansiedade, seja lá do que for, da solidão, do medo da morte. O Espírito Santo está aqui nessa noite e Ele vai agir e Ele vai comunicar verdades espirituais na sua alma para libertar você, para colocar você em liberdade, assim como Ele tem ministrado verdades ao meu próprio coração. Você não precisa viver cativo das suas emoções, escravo, ao ponto que você não consegue pensar em outra coisa, ao ponto que todos os seus pensamentos, eles são completamente tomados por esses pensamentos de tristeza, de vazio, de angústia. Deus hoje, entendendo que nós temos uma missão, Ele quer curar todos aqueles que querem cumprir essa missão. Porque é importante que se diga, Romanos capítulo 8 diz, verso 28, se não me falha a memória, ou 27 ou 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parte A. Parte B. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se você está disposto a viver o seu propósito, existe uma ação poderosa de Deus também na direção da sua vida, se você abrir o seu coração. Então as duas coisas estão intimamente ligadas. Você quer um milagre? Esse milagre ele precisa ser usado para a glória de Deus. Você quer uma cura? Essa cura precisa ser usada para a glória de Deus. Você quer uma libertação? Essa libertação precisa ser usada para a glória de Deus. Porque se você quer ser liberto, para ser liberto, por quê?
tem um propósito. Davi, quando eu quero que você abra, eu vou finalizar no Salmo 51. E esse não estava aqui, mas o Espírito Santo acabou de falar ao meu coração. Ele me lembrou desse texto agora. Eu vou ler a partir Salmo 51. Eu vou ler a partir do verso 4. Salmo 51, versículo 4. Esse é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Diz assim o texto. Estão prontos para ler? Amém? Amém? Vocês estão aí? Maravilha. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que te reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Eu amaria pregar esse texto aqui, eu vou fazê-lo qualquer dia. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejo a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Aí ele começa a fazer alguns pedidos para Deus. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Citando Isaías, ele se apropriando do que o profeta Isaías já havia falado. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Veja o versículo seguinte. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Até no próprio arrependimento, em cada pedido que ele faz a Deus, ele dá um propósito pelo qual ele quer aquilo que ele está pedindo. Porque ele quer perdão, porque ele quer cura, porque ele quer libertação, porque ele quer ensinar isso a outras pessoas. Você quer uma ação de Deus, você tem que estar disposto a ensinar para outras pessoas aquilo que Deus está fazendo na tua vida. O tempo em que Jesus fazia milagres e pedia que nós ficássemos calados, passou, querido. Era até que ele se revelasse, ele se revelou, agora ele quer que a gente o glorifique. E nós precisamos começar a falar, a buscar para a nossa vida, para depois então falar e cumprir o propósito. Por isso nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.